olha, a gente está aqui agora com o Dr. Matheus Pereira para falar de atraso de salário. Tudo bom, doutor? Tudo bem? Bom dia, Mari. Bom dia, doutor. Bom dia a todos. Complicado, hein, doutor? Atraso de A salário. pessoa trabalha, na hora que ela acha que vai ter o dinheiro para pagar a conta, às vezes não é nem para passear nem nada. Não aparece o dinheiro. Exatamente. Isso está sendo muito comum. É uma recorrência que estamos tendo no escritório. Alguns clientes procurando. Está aumentando muito e, infelizmente, isso tem acontecido mesmo. Falar um pouquinho sobre atraso de salário, a gente tem que falar um pouquinho sobre o contrato de trabalho, né? O contrato de trabalho, ele é bilateral, ou seja, ele tem direitos e obrigações de ambas as partes, tá? A principal obrigação do empregado é a prestação do serviço e a principal obrigação do empregador é a contraprestação, ou seja, o pagamento desse salário, tá? Existem, claro, outras obrigações acessórias. Por exemplo, o empregado ele deve chegar no horário, prestar o serviço de maneira adequada, respeitar o patrão, não faltar. E, por outro lado, também a empresa tem as suas obrigações acessórias, que seriam garantir a segurança e saúde do trabalhador, pagar 13º, férias, verbas acessórias e, principalmente, pagar o principal, que é o salário, em dia. Tá? Vamos só entender uma coisa. Você falou de 13º, eu vou pegar o gancho para não esquecer. Muita gente não recebeu, infelizmente, nesse final de ano. Como é que faz? Tá, legal, vamos lá. Então, quando uma das partes deixa de cumprir esse contrato de trabalho, ela pode ser penalizada. E isso a gente tem que fazer um paralelo, e é bem importante fazer esse paralelo para que todo mundo possa entender, entre a justa causa e essa ferramenta que existe em caso de atraso, no caso do patrão, que é a rescisão indireta do contrato de trabalho. Vamos lá. A justa causa, ela ocorre quando o funcionário não cumpre as obrigações do contrato e torna aquele contrato inviável, ou seja, a falta dele é tão grave que não se admite a continuidade do trabalho. Tá? Por outro lado, existe a rescisão indireta do contrato de trabalho, fazendo isso paralelo com a justa causa, é quando o empregador ele faz uma falta tão grave que também torna inviável essa continuidade, tá? Então, o atraso de 13º salário, o atraso de salário, ele torna inviável a continuidade do salário? Acredito que sim. Você disse, hoje em dia é tão difícil já manter as contas em dia, com o salário em dia, e que o atraso de salário, ele causa para o empregado um desgaste e uma questão tão violenta, com atraso de compromissos financeiros, aluguéis, cartão e tudo mais, que sim, é uma causa de ruptura do contrato de trabalho. Então, ele pode sim pedir essa rescisão indireta do contrato de trabalho. Agora, mas e se a pessoa não quiser sair do trabalho? Como é que ela faz? Tem alguma outra opção? Vamos lá. É importante saber o que fazer, mas mais importante saber o que não fazer nesse caso. E eu explico. Às vezes a pessoa está com aquele atraso salarial e o que ela faz, ela vai e pede demissão. Então, ela acaba abrindo mão dos seus direitos por conta de algo que foi causado pelo empregador. Sim. Então, é importante não pedir demissão. É o primeiro dos aspectos. E segundo, procurar um advogado para que o advogado consiga fazê-lo entender essa situação. Né? Então, o advogado ele possui ferramentas para, junto com o cliente, avaliar se essa falta causada pelo empregador ou esse atraso causado pelo empregador é algo momentâneo, algo que pode realmente prejudicar aquele contrato de trabalho. Então, ele consegue orientar, por exemplo, a puxar um extrato do fundo de garantia para saber se esses atrasos são maiores, se o atraso salarial já vem ocorrendo por conta do atraso do fundo de garantia. Ele pode também buscar as ações da empresa na justiça para verificar se, quando a empresa demite o funcionário, ela quita as verbas trabalhistas. Então, existe uma série de coisas que o advogado pode ajudar o empregado e para que o empregado não seja pego de surpresa, às vezes demitido, não recebe as verbas rescisórias, vai levantar o valor, não tem nada no fundo de garantia e acaba ficando à mercê da própria sorte. Eu acho que tá nessa situação, né? A primeira coisa é procurar um advogado, né, gente? Com certeza. Falou. Você está passando por essa situação aí em casa, procura um advogado para se informar antes de tomar qualquer atitude, né, doutor? Sim, não pedir demissão e procurar um advogado. Tá, só quero reforçar então, doutor, só para a gente ir encerrando, mas acho que é bacana, só para a gente entender certinho, a rescisão indireta, então. Como que ela funciona, passo a passo? Legal. Então tá. Diferente, e aqui eu faço um paralelo de novo. Tá. Diferente da justa causa, que o empregador não precisa solicitar para ninguém, ele pode demitir por justa causa, a rescisão indireta, ela só ocorre em juízo.
Ou seja, se alguém pretende a rescisão indireta do contrato de trabalho, ela deve procurar um advogado, ingressar com o pedido judicial, só o juiz pode declarar a rescisão indireta desse contrato de trabalho. E o que acontece nessa rescisão indireta do contrato de trabalho? Ela recebe todas as verbas trabalhistas como se ela fosse demitida. Então ela não perde nenhum direito, ela sai com aviso prévio, ela sai com a multa do fundo de garantia, ela consegue receber o seguro-desemprego, ela levanta o fundo e ela acaba não abrindo mão dos seus direitos por culpa da empresa que atrasou o salário. Interessante, né, gente? Realmente eu não conhecia, doutor. Obrigado por trazer mais também essa informação, mas reforçando o que você falou mesmo, né, Mari? A importância da gente ter um profissional em momentos como esse, viu? Aqui no programa a gente traz informação, por exemplo, com o Dr. Matheus, que é para deixar para você essa pincelada de informação. Entender que existem caminhos para resolver, mas é caso a caso também que precisa ser averiguado, né, doutor? Exatamente, exatamente. E só o advogado vai conseguir levantar, né, esse leque de opções, de melhor opção, de melhores ferramentas para o cliente e conseguir ali, junto com o cliente, que isso é bem importante, porque ele vai entender a realidade e a real necessidade do cliente, de conseguir ali uma ferramenta eficaz para cada cliente, né? E reforço, a gente às vezes recebe no escritório, o cliente chega e fala, pedir demissão por conta de atraso de salário. Ele acaba abrindo mão dos direitos dele. Então eu reforço porque é bem importante. Não peça demissão sem antes procurar um advogado, sem antes saber do seu direito. Com certeza, né? Gente, eu fico assim chocado, que cada dia que você vem também, doutor, você traz algo diferente que eu não conhecia de direito trabalhista. Isso é muito legal, né? Realmente é muito vasto, né? É algo muito dinâmico também. As situações vão acontecendo, as leis vão surgindo para responder essas situações, né? Exatamente. E o direito do trabalho, ele é um direito supernormatizado, ou seja, existem várias normas, normas genéricas e normas individuais também. Por exemplo, tratando ainda de atraso de salário, muitas convenções coletivas de direito do trabalho, ou seja, que são aquelas regras coletivas aplicadas a determinadas regiões e determinadas categorias profissionais, impõem multas diferentes para cada um desses profissionais. É por isso que é difícil falar de maneira genérica para todos, sem essa análise individual. Cada de caso é um Haja caso, cabeça, hein, gente, para ter tudo isso. Realmente tem tá que ser vendo? muito Às vezes a pessoa inteligente. fica de saco cheio, vai pedir conta. Já vai e pede conta? Não, Não façam isso. Vai no advogado antes, toma uma aguinha, conta até 10, vai para o Vira advogado. fundo Né? A única coisa que eu reforço aqui, se alguém sair, e se você que está em casa conseguir sair com isso bem definido, não peça demissão sem antes procurar um advogado. Perfeito, excelente. Doutor, muito obrigado. Obrigado, Imagina, doutor imagina. Matheus. Valeu, mas excelente sábado para você. Um beijo para toda a família também, viu? Obrigado. Valeu.